Sejam bem-vindos ao Café com Red, o podcast da Reveste Red. Hoje eu tô aqui com o Felipe e a Carol, da Hall Arquitetos, e a gente vai conversar um pouquinho sobre arquitetura, design. Sejam bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado pelo convite, a gente tá muito feliz de poder participar aqui com vocês, ter esse bate-papo. Já agradecendo também a equipe da Reveste Red pelo convite, você, Isa, por nos receber, e bora lá, vamos começar. Vocês tinham comentado que já tinham assistido, né? Estavam ansiosos para participar também, que legal. Sempre acompanho, eu gosto muito de podcast, sempre acompanho da Red. Eu até já tinha comentado com a Carol que quando a gente tivesse a oportunidade, que seria muito bacana de poder participar, bater esse papo aqui. E agora a gente teve a oportunidade, vai ser muito bacana poder conversar com vocês. Bom, eu sempre gosto de começar com a história, né? Assim, tudo começa... Aí, como que começou esse interesse pela arquitetura? Vocês já se conheceram na faculdade? Como que foi isso? A gente se conheceu na faculdade. Na verdade, o meu interesse, eu tenho um tio que é arquiteto, não é arquiteto aqui de Maringá. Então eu sempre tive o contato desde cedo com a arquitetura e já desde então tive o interesse para fazer o curso. E lá eu conheci a Carol, a gente sempre fez parte do mesmo grupo de amigos. A gente se conheceu lá, desenvolveu amizade. E eu sempre tive o sonho de ter o escritório. Então, depois que a gente concluiu ali a faculdade, a gente trabalhou em empresas diferentes, os dois. E depois de 2 anos aí de formado, a gente teve a ideia e a vontade de começar o escritório. E ali a gente deu início a esse sonho aí que a gente compartilha junto. Sim, e na verdade eu sempre gostei muito de decoração. E essa parte de interiores, que é o que hoje eu mais amo fazer, sempre me chamou muita atenção. Então, por isso, acabei cursando arquitetura. Depois que nós nos formamos, eu fui trabalhar numa loja de mobiliários, né, planejados. Então, aprendi muito sobre ergonomia, funcionalidade, tudo que a gente precisava saber, mais essa parte que hoje faz, né, pelo menos ali 60% de um projeto interno, né? Então, é muito importante. Fiquei super empolgada. E depois Mas desde o começo você já sabia que você ia pra essa parte, assim, de interiores, ou não? Desde a faculdade eu sempre gostei mais dessa área. Sempre pesquisava mais, via mais inspirações. Até dentro da faculdade, né, a gente conversa com os professores e tudo mais, faz estágio. Então, até no estágio eu já direcionei mais pra parte de interiores. Era o que eu mais me identificava mesmo. E aí acabou dando super certo no escritório, que eu fico mais responsável nessa parte criativa, então acabou, né, levando para nossa área profissional também, para o carro-chefe hoje do escritório, que é a parte de interiores. Ai, que legal. E fazendo um parênteses aqui, Carol, eu sei que você já teve uma marca, uma loja de roupas? Já! Sim, olha que legal. E eu gosto de comentar porque venho da moda, né? E a gente sempre gosta de falar que a arquitetura tem tudo a ver com moda, né, gente? As tendências. Tudo a ver. E aí você também vem desse interesse seu por essa questão, né? Do visual, de tendências. Sim. E é até legal a gente falar sobre isso. A gente sempre participa muito de alguns eventos, né? Hoje em dia, os nossos parceiros fazem muitos eventos que reúnem arte, design, moda. E é muito legal a gente falar disso, porque a gente sempre busca ter uma identidade dentro dos projetos, né? Algo que seja muito prático, moderno, minimalista, né? Algo que seja sutil, leve e uma arquitetura bem atemporal. E na moda a gente vê a mesma coisa, né? Eu sempre uso muito cores neutras, básicas, sem muita estampa. Então a gente até traz um pouco dessa mesma pegada para a arquitetura, né? Eu me identifico muito com esse tipo da moda e a arquitetura também, a gente acaba trazendo, né? Até o nosso estilo de projeto é muito em cima disso, de cores, texturas, materiais atemporais, né? Para que o projeto dure aí por muitos anos e o cliente aproveite a casa, o seu espaço de trabalho aí por muito tempo. Vocês comentaram que faziam parte do mesmo grupo de amigos, né? Mas como que foi para decidir que seriam vocês dois, né? Porque ali tinham muitas possibilidades. Era esse estilo que casava mesmo? O que era, assim? Acho que dentro do grupo ali de amigos, na faculdade, na verdade, sim, a gente não sabe muito como vai ser, né, depois que termina. E depois que a gente acabou, cada um foi, né, de fato, trabalhar em empresas diferentes. E quando surgiu a ideia, eu sempre quis ter o escritório. Depois que eu me formei, sempre tive essa vontade de ter o escritório. Tive contato, como eu comentei ali, com um tio meu. Então já tinha esse contato com obra, com projetos. Mas não me encontrava muito dentro de um outro escritório, uma outra empresa. Então, desde então, sempre tive a vontade de ter o meu próprio negócio. E como a gente já tinha mais essa proximidade,
Foi uma coisa fácil de tocar e a gente descobriu de fato esse gosto pelo mesmo estilo, acabamento e essa linguagem projetual depois que a gente começou de fato o escritório. Então Sim. foi uma coisa que a gente costuma falar assim, se deu de uma forma muito natural. Eu comentei com ela que eu tinha esse sonho, essa vontade de abrir um escritório, de ter minha própria empresa. E ela abraçou a ideia junto comigo e dentro disso a gente foi se desenvolvendo e identificou que a gente tinha de fato o mesmo gosto para poder projetar e seguir com o escritório. Mas foi uma coisa bem natural, assim. Na faculdade, projeto de faculdade é uma coisa meio irreal, assim, então não tinha muito essa questão de estilo, de gosto, não aflorava muito isso. Então foi uma coisa que se deu natural e depois de formado, quando a gente já decidiu mesmo o negócio, começar o escritório. Mas foi muito legal, né? Sim, com certeza. Você comentou que você, às vezes, não se encontrava muito nos escritórios que já tinha, que você queria ter o seu. O que você acha que faltava e que hoje tem na Hall, assim? Olha, a nossa profissão, eu vejo a arquitetura como uma profissão que lida muito com o lado sensitivo, né? Então, a gente lida muito com a expectativa do cliente. E atrás de alguém, dentro de um outro escritório, quem podia vivenciar isso era o arquiteto ou o escritório que estava à frente daquele projeto. E isso foi uma coisa que sempre despertou muito meu interesse. Eu achava isso muito legal, né? Administrar um negócio como empresa, desenvolver um negócio e esse lado sensitivo de você lidar com a expectativa do cliente, porque é uma responsabilidade muito grande. Sim. E eu sempre me identifiquei com isso, coincidentemente a Carol também, então foi mais um ponto aí em comum dos dois. E isso era o que eu mais sentia falta de poder exercer dentro de outra empresa. Eu não tinha essa parte. Era muito ligado ao lado técnico, né? Eu desenvolvi o projeto, participava de todo o processo, mas eu não... Que é muito importante também ter essa sim, experiência, né? Para aprender, né? De fato. Mas esse lado de lidar com o cliente, aproveitar esse processo como um todo, eu não tinha muito isso. Então, foi uma coisa que eu sempre me enxergava fazendo dentro do meu próprio negócio. Por isso, acho que era o ponto-chave aí, para eu querer ter o meu escritório e não só me desenvolver dentro de uma empresa que já existisse ali. Legal. A gente tava, né, antes de começar falando sobre o nome, eu queria que vocês explicassem, porque geralmente a gente vê assim, as iniciais dos dois, Sim. né? Como que foi para criar o nome, né, Hall? Então, essa foi uma coisa que eu desenvolvi o nome, porque geralmente a gente via que sempre tinha o nome do profissional, seguido do arquiteto, ou da arquitetura, ou sociedade de arquitetos, e eu nunca me identifiquei muito, nunca aderi muito à ideia de ter o meu nome no meu negócio, eu não gostava muito dessa ideia. E nisso, quando a gente teve a iniciativa de começar o escritório, a gente começou a discutir isso e pensar como que poderia ser esse nome. A gente tentou misturar as iniciais dos dois e não estava ficando legal, tanto em sonoridade quanto na composição ali do nome. E aí a gente veio meio que para um processo de conceituação do nome. Como que a gente ia começar esse escritório, onde ia ser, quais eram os valores. E no início... primordial ali de tudo, a gente começou o escritório em casa, né? Num escritório dentro do apartamento mesmo. E aí a gente começou a pensar, essa foi a premissa para o nome, que a sigla HAL é o H de Home Architecture Office, escritório de arquitetura em casa. Muito legal. Então, foi daí que surgiu o nome, era composto por essa sigla. E a gente gostou da sonoridade, era um nome curto, a sonoridade forte, marcante, fácil de pronunciar, embora no início a gente já estava comentando que teve um pouquinho de problema, né, com essa pronúncia. Mas para nós foi o que contou, a gente gostou da sonoridade, era um nome curto e assim Pronto, ficou. deu Apresentei certo. para ela, gostou, a gente seguiu com esse nome, Muito mas legal. tem um significado por trás da... E é muito da legal sigla. entender o significado, né? Exato. Porque quando a gente vai decidir o nome, né, da nossa empresa, enfim, a gente sempre fica, meu Deus, e agora? Precisa ter alguma coisa que faça sentido, né? Exatamente, sentido, exatamente, era o que a gente tentava encontrar, porque o nome dos dois, nenhum dos dois queriam. A gente tentou mesclar ali a sigla, não dava certo. Quando a gente encontrou por meio desse conceito aí da marca, um significado pra ela, fechou. Foi muito legal por conta da época, né? Que a gente tava iniciando, então tinha tudo a ver com essa nova ideia de escritório, né? E trabalhando em casa e tudo mais. Mas logo depois a gente já saiu de casa, porque não dá foi um certo. processo bem rápido. Foi bem muito rápido pra gente ter nosso primeiro espaço físico. Acho que serviu pra criar Mas um nome. aí cada um trabalhava na sua casa. Não, A gente se reunia pra A gente se fazer. reunia. E era... Porque essa parte, né, assim, a gente
a parte comercial sempre foi mais nós dois direcionando, cada um ficava responsável por um cliente, às vezes na identificação, né? Ele se identificava mais com algum cliente, eu com outro, tipo de e a projeto gente também, né? Isso, a gente vai mesclando os clientes, mas na hora ali de sentar para conversar, era sempre nós dois, para dar o conceito do projeto, né? Porque eu acho que é algo importante, até voltando na sua pergunta sobre o diferencial de ter o seu escritório, ao meu ver, além de ter esse contato com o cliente, que é muito legal, porque você conhece histórias, pessoas, sonhos, expectativas de tantas pessoas diferentes, né? Então a gente consegue coletar esse monte de informações e criar um projeto que seja personalizado. Tem também a ideia do seu escritório ser reconhecido pela identidade que ele tem nos projetos. Então isso é uma coisa que, a partir do momento que nós decidimos ter o escritório, a gente tentou ao máximo fazer com que isso crescesse, né? Que realmente a gente chegasse no momento que as pessoas olhassem, esse projeto é da HAL, porque realmente é a cara deles, o estilo de projeto, de cor, de iluminação. Então eu acho isso muito legal, a gente consegue trazer a nossa essência para o gosto do cliente e trazer um resultado que agrade tanto a nós quanto ao cliente, que é o principal, né? O protagonista de tudo. Então, acho que é muito sobre isso também. Por isso a gente sempre prezou por trabalhar junto, no mesmo espaço. Para sempre manter ele, desde o início, essa conexão, esse alinhamento, se tratando da linguagem projetual do escritório, que era uma coisa que a gente dava muito valor. Mas não foi uma coisa que, assim, durou por muito tempo trabalhar em casa. Era muito complicado. Era. N fatores aí, N motivos. E logo a gente conseguiu sair, né? E trabalhar, ter o primeiro escritório, trabalhar fora. Para nós foi muito legal ter o escritório, porque aumentou muito a nossa produtividade, né? Ter o espaço fez com que a gente ficasse muito mais empolgado, tanto para trabalhar, para receber os parceiros, os clientes, para criar ali algum conteúdo informativo legal para começar a postar nas redes sociais. Então, foi um divisor de águas, assim, para nós. Logo no comecinho, a gente já teve essa iniciativa de sair de casa realmente porque para nós não funcionou. Funciona para muita gente, eu acho super legal quem consegue, né, ter esse direcionamento. Tem que ter uma disciplina, né, gente? Muita disciplina. Muita disciplina, porque a sua cama, o seu sofá tá ali do lado, logo ali do lado, né? Então, e a família também, né? Não sei como era no caso de vocês, mas a família entra, sai, então realmente tem muita distração, né? E você também precisa estar sempre ali no horário certinho, né, para você cumprir, pelo menos render no seu dia. Então, para nós foi muito bom ter saído por conta disso. E a gente sempre curtiu, né, todo esse processo de criar o escritório, trabalhar em casa, a convivência, né, dos dois ali nesse ambiente profissional. Sim. E depois procurar, né, o processo de encontrar a primeira sala, montar a primeira sala. A gente, até hoje, né, a gente sempre vive muito, aproveita muito cada degrau que a gente sobe aí, cada conquista do escritório. E desde o início sempre foi assim. A gente fala assim, pra nós não deu certo, mas o período que nós trabalhamos dentro de casa, a gente desfrutou daquilo e aproveitou ao máximo a experiência. Pelo tempo que tinha que dar. Foi um tempo curto, exatamente. Foi curto, mas a gente sempre aproveitou ao máximo tudo aí que tinha pra extrair de cada experiência, cada momento. Legal. Sabe uma coisa que eu queria perguntar pra vocês? Todo mundo que senta aqui, né, todos os arquitetos falam muito dessa questão da identidade, né, da identidade do escritório. E pensando assim nas pessoas que estão começando, até em estudantes de arquitetura, eu acho que isso pode gerar até uma ansiedadezinha assim. Meu Deus, como que eu acho essa tal identidade do meu escritório? Como que eu preciso reinventar a roda, eu preciso fazer uma coisa muito diferente. E eu acho, né, vendo a experiência de todos que já passaram por aqui, eu acho que é uma questão de maturidade mesmo, né? De um processo que daí você vai encontrando. Eu queria que vocês, né, falassem um pouquinho sobre isso, porque como que acontece isso de você sentar e falar, ok, essa é a nossa identidade, é aqui que a gente vai trabalhar? Eu acho que, assim, desde o processo da faculdade, você sempre tem que... Na verdade, assim, começando de novo, o lado criativo, tanto meu, quanto da Carol, quanto de quem está estudando, quanto dos arquitetos que já estão aí com carreira, você sempre tem que alimentar muito esse seu lado criativo. E esse acervo, eu acredito que é o que direciona muito essa definição de o estilo que eu gosto é isso, ou o estilo que eu quero para o meu escritório é tal. Porque
na parte profissional dos clientes que você vai atrair, tem para todos os gostos. Tem um cliente que gosta do estilo mais clássico, do minimalista, do moderno, do contemporâneo, enfim. E o legal é você trabalhar a identidade do seu escritório, a sua linguagem projetual, para você atrair aquele tipo de cliente e ter um trabalho muito prazeroso, muito agradável. Então o nosso, desde a época de faculdade, a gente sempre se alimentou de pontos assim, de estilos que a gente julgava aí atemporais, que para mim é um ponto-chave, porque dentro da arquitetura é um ponto muito importante, porque você pensa num projeto que vai vencer o tempo, que ele não tá na moda ou, enfim, não é uma tendência. É algo, tá então, meio que de feeling mesmo. Tipo, você É, olha e fala, eu acho que é isso que eu gosto. E aí você começa a se aprofundar e ver. Eu acredito que você tem a identificação por determinado estilo, determinado profissional. E a partir daquilo ali você começa a buscar entender por que ele pensa daquela forma. Aí aquilo ali pode te gerar mais interesse ou despertar não era isso que eu pensava. Exatamente. Porque... E a partir disso você começa a se alimentar e assim você vai consolidando o seu próprio estilo baseado em algo que já tem aí uma... Eu acho que é muito sensitivo, né? A arquitetura começa sendo sensitiva com a gente que trabalha na área, né? Então, inicia ali com um profissional. Então, para quem ainda está estudando ou está saindo agora e quer começar na área, procure o que você gosta primeiro. Eu acho que é o ponto-chave, porque não adianta, é uma coisa que você vai trabalhar por anos, né? A ideia é a gente trabalhar aí por muito tempo dentro do mundo da arquitetura. Então, não adianta você fazer algo que você não acredite, que não te toque, que você não olhe e fale, eu quero pra mim. Então, assim, como eu fico muito à frente da parte de projetos, eu sempre procuro muito assim. Eu olho o que eu projetei e penso, eu usaria esse espaço? Eu compraria esse projeto para mim? Se eu não comprar ainda, eu não apresento pro meu cliente, porque eu não acho que tá justo com ele uma coisa que eu não usaria para mim. Então, eu acho que, primeiro, é muito de sensação. A arquitetura, ela traz muito isso. O ambiente, ele te desperta muitas coisas, né? Muitos sentimentos. As cores, a textura, o tipo do ambiente, tudo vai influenciar. Então, eu acho que começa aí. Ver o que você gosta, para depois você se preocupar com o cliente que você vai atrair. Porque não adianta nada. Eu sou zero clássica. Então, eu não faço projetos clássicos por não ter mesmo conhecimento, domínio nisso. Então, é muito difícil um cliente clássico vir até mim. E se viesse, eu não ia... Como que eu ia atender ele da melhor forma, né? Como que eu ia mostrar pra ele, deixar ele encantado por algo que eu não me encanto? Então, não funciona. Precisa gostar... Primeiramente você, porque se você não tiver decidido, você não consegue vender aquilo, você não consegue mostrar para o cliente brilhar os olhos dele, né? Então, eu acho que inicia tudo com a gente mesmo, né? Quem tá por trás das cenas aí, então é sempre iniciando por nós e depois, com o tempo, vai amadurecendo, você vai vendo tudo que tá em alta, vai compondo com o que você gosta, né? No nosso caso, que a gente falou muito de materiais atemporais, mas tem pessoas que gostam do que tá na moda, tudo bem, né? Só colocar dentro do que você acredita ali, do seu projeto, do seu estilo, que vai dar certo, com certeza. Clientes nós temos para todos os gostos, todos os estilos de arquitetos, né? Então, acho que é um processo muito tranquilo, muito saudável aí. E com o tempo, você vai se tornando cada vez mais confiante. Mais seguro daquilo. Seguro. Né? E para você também poder apresentar isso pro seu cliente quando ele vier à sua procura, né? Então, acho que é muito tranquilo, é um processo gostoso, você vai se descobrindo, né? Vai criando realmente essa segurança para poder passar adiante. Acho que é isso. Muito bom. Sobre interiores, né, que você comentou que você gosta, se você tem um ambiente que você mais gosta, que você fala, gente, eu adoro fazer banheiro, eu adoro, sabe, assim, tem um que você fala, ai, que delícia. Olha, eu gosto muito de projetar áreas integradas, aí no caso uma sala com cozinha, uma área gourmet com a sala, né? E lavabos. Lavabo, gente, porque a gente sempre fala, o lavabo é um lugar inusitado da casa, né? Você pode ter feito uma casa toda neutra e você pode pôr uma cor no lavabo. Gente, eu fico né? pensando muito como legal. que chegaram nessa ideia de que o lavabo você podia fazer o que você quisesse, né? Mas eu acho que é uma casa... Ó, eu tô
tô aqui divagando agora, mas assim, é uma área da casa que fica escondida, então a pessoa fica assim, aí quando ela entra, ela se surpreende, né? Sim, eu acho que esse lado meio misterioso que você comentou, que faz dele, né, um ambiente tão... que ele tem o uso comum, ele é tanto de uso privado para quem é pro dono ali, pros moradores da casa, quanto pro lado das visitas. Exatamente. É um espaço que é como se fosse um banheiro sem o chuveiro ali, a área de banho. Então, assim, você pode usar demais e, como a Carol comentou, usar cor. Se a sua casa é mais neutra, ali pode ter um elemento, uma peça que vai, né, reter toda a atenção. Então ele acho que dentro da arquitetura é um ambiente que muitos têm como o queridinho aí dos projetos. Porque né? na verdade não é o ambiente da casa que o dono usa todos os dias. Então você tem, obviamente, que pensar numa funcionalidade, né? Mas não como numa cozinha, num quarto que você vai usar todos os dias, muitas vezes ao dia. Então o lavabo é um lugar que você pode fazer assim, super diferente, temático, né, para ser um cantinho ali, quando a visita entrar, ela fique surpreendida, né? Acho que tem que ter tudo a ver com a arquitetura geral da casa, para não fugir da ideia, mas pode ter elementos diferentes, a parte de iluminação também pode ser mais intimista, mais aconchegante, que não precisa de uma iluminação tão funcional nesse espaço. Então, eu acho que ele é bem legal para compor. E é um espaço pequeno também, então se a pessoa daqui uns anos, tipo, ai, cansei, a gente usou demais, dá pra mexer. Isso. E a parte das áreas de convivência, né, área social que a gente chama, né, tanto de residência quanto apartamento, é o lugar que o cliente mais vai ficar, né? É um contraste, né? Exatamente. Entre os ambientes. Tanto com a família, quanto sozinho, os amigos, enfim. Então, ali vai ser o espaço que ele mais vai compartilhar. Então, eu acho muito interessante. Tem que ser um espaço muito funcional, também muito acolhedor, né? Acho que a pessoa precisa se sentir realmente em casa. Então, eu acho que esses dois ambientes em conjunto e o lavabo são os que eu gosto mais de projetar. Que gostoso. Eu gosto muito de histórias também. E eu queria saber alguma história de vocês, de algum projeto, ou que deu muito errado, ou que deu muito certo. Alguma coisa que marcou, sabe? Se vocês tivessem... Sabe, tipo, aquelas histórias que a gente fala, isso aqui eu vou contar pros meus netos. Vocês têm alguma coisa assim? Eu acho que o decorado, que foi, assim, um marco em vários sentidos para nós do escritório, né? Primeiro, eu acho que no sentido de crescimento profissional, que ali esse projeto em si, ele proporcionou para nós conhecermos muitas pessoas grandes, então ter contato com essas pessoas permitiu que a gente crescesse muito e a experiência de projetar aquele decorado para nós, que na época estávamos num começo de carreira com o escritório, significou um salto, assim, muito bacana. Foi um decorado que vocês fizeram. Isso, foi a gente fez de um empreendimento decorado. É a área da saúde, né? É um consultório decorado. É um complexo hospitalar, né? O projeto em si, e a gente fez um consultório modelo dessa torre de consultórios para ficar num showroom, num stand de vendas. Na verdade, a gente projetou o stand de vendas, parte de interiores do stand de vendas e o consultório modelo, decorado. Então, para nós foi uma coisa muito legal, e não só o fato de projetar, onde a gente tinha uma liberdade, né? Muito grande, criativa, projetar, né? O que a gente quisesse ali, como o processo de obra, né, na hora de tirar aquilo do papel. Primeiro, e foi muito rápido, porque o prazo era muito curto, então assim, para você ter uma noção, a gente saiu do terreno sem estar limpo ali, o terreno tudo sujo, até o decorado pronto sendo inaugurado em 32 dias. Foi surreal. Foi surreal. Vale ressaltar, né? Que foram dias corridos. Sábado, domingo, feriados. Foi uma coisa, não só para nós, arquitetos ali, no caso, para todo mundo que participou, né? Quem construiu, parte de estrutura metálica, gesso, enfim, os porcelanatos, a marcenaria, foi tudo feito assim em tempo recorde. Então foi uma coisa que marcou muito a gente, porque assim, a gente viveu em função daquilo. O escritório em si foi uma coisa que ficou até meio assim, de lado, né? A gente não ia. Só um pouquinho que eu vou terminar um negócio aqui. A gente não ia pro escritório. Nós passamos aqui uns 20 dias sem ir pro escritório. Infiltrados mesmo. Em obra. Lá no decorado. A gente chegou até o ponto de carregar, né? Material, assim, junto com os prestadores ali de serviço,
para dar conta, porque para nós significava muito ver aquilo pronto, saindo do papel. E como eu disse ali no começo, a gente sempre curtiu e tirou o máximo de proveito de todas as experiências. Então, para nós, aquilo ali tá carregando piso e tá indo buscar iluminação e tá participando de tudo, foi uma coisa muito legal. E aí o resultado, né, no fim de tudo, foi... Sim, ficou bem, bem bonito mesmo. Eu fico super suspeita em falar porque eu fiz pós-graduação na área hospitalar. Ai, que legal! Isso, eu me especializei. Porque tem várias especificações, assim, super importantes, né? Da área que tem que ser respeitadas, né? Sim, na verdade é algo que nós temos feito, né? Projetos de clínicas desde então. E é algo que tem muitas atualizações, então sempre a gente tem que estar por dentro e corrige, volta e corrige, e assim a gente vai criando essa experiência, né? Mas é uma área muito gostosa de trabalhar. E na verdade, a área da saúde, ela tá crescendo muito, né? E tanto na parte clínica, hospitalar, enfim, consultórios, né? E é uma parte que muitas das vezes não é tão... As pessoas não investem muito nessa parte interna e faz toda a diferença, né? Tanto pro paciente... Tá mudando muito isso, Tá né? mudando muito. Nossa, hoje você não vê mais uma clínica com cara de clínica, assim, né? Que a gente fala. Na verdade, a cara das clínicas estão mudando, né? Exatamente. E era bem isso. Quando eu fui fazer a pós, que eu comecei em 2017, eu tinha muito essa visão. Eu pensava, temos que fazer algo para que o espaço da saúde seja diferenciado, seja acolhedor, tenha a personalidade do cliente, né? Então, foi por isso que eu realmente fiz a pós, né? Não foi nem pensando em criar hospitais do zero, né? Foi mais pensando mesmo nessa parte interna, e hoje a gente vem colocando em prática aí no portfólio de clínicas que a gente tem, e a gente gosta muito dessa área. E aí na parte do decorado foi um prazer muito grande para nós ver tudo saindo do papel de acordo com o que a gente pensou, que foi aprovado pelo grupo de médicos, né, que são donos do empreendimento. Então foi muito bacana tudo isso, um crescimento muito grande para nós pela oportunidade de conversar e conhecer pessoas, né, dentro de um empreendimento aí que é tão grande, né, tão grandioso, tem tantos setores e tantas preocupações, e a gente tá ali no meio das vendas com o pessoal que fez parte também da área de atendimento com os futuros clientes. Foi muito bacana, a gente pôde, né, presenciar tudo isso, e desde a obra. Você comentou da sua pós, e foi a pós que possibilitou tudo verdade. Isso lá atrás. Eu ia perguntar exatamente se tinha sido um convite, alguma coisa assim, pra fazer o decorado. Foi após você fez em 2017? Foi em 2017. E aí eu acabei conhecendo o escritório nem existia ainda. O nosso escritório não existia ainda em 2017. Então fez após antes, e aí eu acabei conhecendo o dono da empresa que fez o projeto do hospital, né? O projeto em si inteiro. E aí a gente começou a conversar e tudo mais, mantivemos contato, a gente teve muita identificação com o outro, né? E aí a gente conseguiu trabalhar juntos em 2020, que foi quando a gente fez o decorado. E até hoje nós trabalhamos juntos, a gente faz muitos projetos em São Paulo com eles lá, que também são arquitetos, né? Então também são da área. Então é muito legal porque a nossa parceria realmente se complementa muito, né? Eles têm a área deles, a gente ajuda eles com a nossa e fica tudo muito bem. Então foi ótimo por isso também, que a gente conheceu pessoas que até hoje estão nas nossas vidas, assim, de uma forma bem legal, que a gente tem trabalhado juntos, já ficou todo mundo amigo, né? Foi uma oportunidade. De modo geral, o decorado para nós representou muito isso, uma oportunidade de aparecer aqui no cenário maringaense, né? Porque é aqui. E com esse outro escritório de São Paulo, que fez o projeto do complexo, mostrar o nosso trabalho para eles, que é uma coisa que nós colhemos os frutos até hoje. Então foi uma virada, assim, acho que a história que mais marcou, né, o escritório, por todo o processo. Todo o contexto. Tudo, foi muito marcante. A gente lembra com muito carinho sempre e gosta muito de compartilhar isso, porque
De fato, foi muito legal. Que demais, gente. Obrigada, que delícia conversar com vocês. A gente Obrigada. ficaria horas aqui, né, Sim, conversando. com certeza. Eu queria que vocês deixassem, né, pra quem quer conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, Instagram, se tem site, Facebook, enfim, como as pessoas podem encontrar vocês. Uhum. Bom, gente, então vocês podem nos encontrar pelo nosso site www.howarquitetos.com.br ou pelo nosso Instagram @howarquitetos. Bem básico, bem fácil de achar. Gente, É muito isso. obrigada. Obrigada. Agradeço o convite mais uma Agradecemos vez. Foi um muito. prazer bater esse Sim. papo aqui, contar um pouquinho da nossa história. A gente Sim. ficou muito feliz com o convite. Obrigada, Muito Isa. gostoso. Obrigada, equipe Reveste. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada. E eu agradeço vocês mais uma vez pela companhia e até a próxima.